Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. No próximo domingo, dia 5 de setembro, nós vamos estudar a nossa 10ª lição, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Essa lição ela é muito importante e interessante porque vai falar sobre o rei Oséias. O rei Oséias foi o último rei de Israel em sua história. Olha só, irmãos, o tanto que é interessante. No capítulo 17 do segundo livro de Reis, ele se volta novamente para Israel, para contar a história do último rei, registrar a história de Oséias, que foi o último rei de Israel. Ele representava a 9ª e última dinastia. Em sua breve história de reinado, por cerca de 200 anos, o reino do norte, o reino de Israel, teve 19 reis e 9 dinastias. E todos esses governantes foram maus. A história relata que cada rei que entrava, um era pior do que o outro. Então, por volta de 722 a.C., o monarca da Síria, Salmaneser, o rei da Síria, iniciou a queda de Samaria. Mas acredita-se que o seu sucessor, ele iniciou a queda ali de Samaria, mas a história diz que o rei Sargão II foi que completou ali o cerco a Samaria e capturou todo o seu povo, e dessa forma o reino do norte chega ao fim, no ano de 722 a.C., onde o seu povo é levado cativo para a Babilônia. Assim se encerra a história de Israel, do seu último reinado, do seu último rei. O livro de Reis dá razão da caída do cativeiro de Israel, foi a inevitável consequência, tudo isso, irmão, a consequência do pecado. E o profeta Oséias falou no seu cativeiro, realmente ele falou, Deus usou o profeta Oséias para mostrar a devassidão que estava o povo de Israel. Ele usou o profeta Oséias até fez uma metáfora para o profeta se casando com uma prostituta e mostrando a ele como o casamento com uma prostituta ele ia trair o seu marido com outros homens. Assim fez Israel. Tinha o seu Deus verdadeiro, tinha o seu Deus que cuidava desde a saída lá do Egito, mas o povo estava buscando sempre outros deuses. Não destruía os altos, não buscava o Deus verdadeiro, sempre buscando outros deuses. Olha só, para prevenir a resistência, os assírios deportaram as tribos de Israel e as misturaram com outros grupos minoritários. Isso quer dizer o quê? O sincretismo cultural, religioso. Eles trouxeram outras pessoas da Síria, misturaram ali em Samaria, os casamentos mistos entre os israelitas e os habitantes de outros povos, geraram um povo que foi conhecido como samaritano. Daí entra também a história do povo samaritano. Os samaritanos que eram odiados pelo povo de Judá desde a época de Esdras, do profeta Esdras, como também pelos judeus no tempo de Jesus. Lembra lá quando Jesus foi buscar água lá e tinha uma mulher samaritana? Pois é, mas Jesus ele não deixou se levar. Jesus sempre tem um amor para com todos. Os assírios permitiram também, que os sacerdotes israelitas, olha só, ensinassem o culto a Jeová. Eles ensinavam a Jeová, mas também não era proibido ensinar sobre outros deuses. Mas em vez de se converterem a outros e firmarem os israelitas na fé, as tentativas dos sacerdotes acabaram por levar ao sincretismo, olha aí, que é a mistura de diferentes crenças e práticas. Então aí entrou todo o povo. Quando isso acontece no meio da igreja, quando nós trazemos outras coisas para o meio da igreja, deixamos de adorar o Senhor, começamos a buscar, a querer trazer o mundo dentro da igreja, acontece nos dias atuais. Acontece desse sincretismo atrapalhar a nossa ida para o céu. Embora alguns dos representantes de Israel tenham voltado a Jerusalém com Zorobabel, nunca houve um retorno sistemático dessas 10 tribos. Olha só, a história diz que o povo foi levado cativo. Voltaram alguns, os irmãos sabem dessa história, voltaram alguns, nós vamos falar nisso depois, voltaram alguns, mas mesmo assim esse cativeiro, o profeta fala que ainda não voltaram, não acabou ainda esse cativeiro. Olha só, o capítulo 18
Aí volta novamente o capítulo 18, tendo Israel desaparecido do cenário, o livro dos reis se volta agora para o sul. Então agora vai tratar a partir do capítulo 18 novamente do reino do sul, a fim de registrar o declínio e a queda e a caída de Judá. Ezequias foi o sucessor de Acais. A próxima lição vamos falar sobre o rei Ezequias. Tomando-se o 13º governante, ele assumiu o poder, instigado reformas espirituais em grande escala. Ezequias purificou Judá da idolatria, bem como restaurou e dedicou novamente o templo. Senaqueribe foi um rei que assumiu o trono da Síria depois de Sargão II. Depois que Sargão II morreu, Senaqueribe assumiu e em seguida atacou e pilhou Judá. Impôs um pesado tributo a Ezequias, seguindo o triste exemplo de seu pai Acais. Ezequias tomou todos os tesouros do templo para dá-los ao rei da Síria. Senaqueribe avançou ao sul, ao longo das planícies costeiras até Laques, e avançou contra Jerusalém no ano de 701 a.C. Aí também vamos finalizar na próxima aula ali também o finado do reinado do reino do sul, de Judá. Amém, irmãos? Vai ser a nossa próxima aula. Então são a nossa introdução da aula de hoje. Interessante é sabermos que o sincretismo, quando nós trouxemos outras coisas, outra religião, adoração a outros deuses para dentro da igreja, isso é mal diante dos olhos do Senhor. E o pecado foi que destruiu Israel. O pecado foi que fez com que Deus deixasse os assírios tomarem todo Israel levar cativo. E acontece nos dias de hoje também, quando nós deixamos de buscar a Deus. Amém? Boa aula a nós todos no próximo domingo. Que Deus abençoe. Uma excelente semana em Cristo Jesus. Amém?